Salmo de número 138. Vamos dar graças a Deus hoje, render-lhe graças. Deu certo, Rodrigo? Vamos lá, irmãos? Nós estamos aí no último domingo do ano, né? Mais um ano findando, e queria trazer uma palavra de gratidão a Deus, para que nós pensássemos não somente nas dificuldades do ano, né? Desse ano que se finda, mas também que nós lembremos-nos da graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos lá? Salmo 138, você pode acompanhar tanto na sua Bíblia quanto no slide, também vai passando, né? Hoje nós não temos a salinha das crianças, as professoras e os professores passam o ano todo trabalhando, e aí a maioria viajou, então a gente optou por dar um descanso a esse pessoal que trabalha arduamente. Vamos lá? Verso 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que há em mim me concerne o Senhor, levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos refletir nesse texto? Quero convidar você a baixar sua cabeça para que nós oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. E oramos agora pedindo para que o Senhor fale conosco. Aquele que está com o coração endurecido, com os ouvidos fechados e a mente calcificada, que o Senhor reverta essa situação. Que tua palavra entre e faça morada no coração daquele que ouve aquilo que o Senhor tem para dizer hoje à tua igreja. Que o Senhor me abençoe na fala, que o Senhor me abençoe na pregação e exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês conhecem essa frase? É melhor ser temido do que ser amado, se não pode ser ambos. Essa frase é desse rapazinho tão conhecido, chamado Nicolau Maquiavel, que está no seu livro O Príncipe, um clássico da literatura. E é muito interessante porque o texto em que nós estamos situados, Salmo 138, não está aparecendo não? Será que é o negócio aqui? E Rodrigo? Me ajuda, hein, Rodrigo? Daqui a pouco vai. Não apareceu, né, a frase? Então, agora apareceu? Aê, agora apareceu. Portanto, irmãos, é muito conhecida essa frase. Mas eu quero trazer para a gente, porque o contexto desse Salmo 138 é um contexto de governo. E aqui vai mostrando, nós lemos no começo do culto o Salmo 136, e vemos que o Salmo 136 vai falar justamente de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Há uma comparação no Salmo 138 entre os reinos terrenos e o reino do Senhor. Será mesmo que a melhor forma de governo é ser temido? Ou ser amado?
Essa frase nos traz esse questionamento. Será que temor e amor são coisas que são opostas ou são coisas que dá para andar juntamente? Será que o governo de Deus é de temor ou de amor? Vamos ver 3 motivos pelos quais devemos louvar a Deus a partir do Salmo 138. Primeiro motivo, pela fidelidade de Deus. E eu quero que nós observemos, irmãos, a riqueza desse salmo. Cada palavra com seus significados, cada expressão com seus termos, mostrando quão diferente é o nosso Deus dos deuses terrenos. E percebamos que a primeira coisa, e o primeiro louvor, a primeira graça que precisamos dar ao Senhor, o motivo é a sua fidelidade. Olha o que diz o verso 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. O salmista já começa dizendo, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, não de qualquer modo, não mais ou menos, mas eu vou fazer isso de todo o coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua alma e o teu entendimento. O salmista já começa dizendo, eu tenho motivo para dar graça e eu vou dar graças ao Senhor de todo o meu coração. E tem mais, eu não vou dar graça somente de todo o meu coração, não. Tem uma plateia. Quem é essa plateia? Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Olha que interessante o termo. Essa palavra poderosos aqui, na língua hebraica, é Elohim. Inclusive, Elohim também é o texto utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ereshit barat Elohim het hashamai. No princípio criou Deus, e também pode ser traduzido por Deus Elohim. Mas essa palavra, no contexto do Salmo 38, ela pode ser traduzida de 4 maneiras. Deuses, porque Elohim é o plural de Deus. Ela pode ser traduzida por anjos celestiais. Mas ela cabe perfeitamente na possível tradução de príncipes e poderosos. Olha o que Davi está fazendo. Eu vou cantar louvores ao Senhor de todo o meu coração, na frente daqueles que querem louvor de toda a população. Aqueles que requerem louvor, esse eu vou chegar na frente deles e eu vou dar louvor somente ao meu Deus. Verso 2. Eu vou me prostrar, eu não vou somente dar louvor a esse Deus. Eu vou me prostrar diante dele para o teu santo templo. Essa palavra templo também pode ser traduzida como palácio. E vamos lembrar, quando olhamos a geografia e a arquitetura de Jerusalém, o prédio mais bonito qual que era? O palácio. Era um lugar onde o rei se sentia super protegido e era um lugar onde o rei recebia toda a graça, todo o louvor e toda a glória dos seus súditos. Nesse lugar, o maior rei de Israel, o rei mais poderoso de Israel, vai se prostrar diante do verdadeiro rei de Israel. Ele vai louvar nome. Mas o grande motivo está aqui, no verso 2. Eu vou me prostrar diante do Senhor, eu vou louvar o nome do Senhor, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Por isso, simplesmente pela misericórdia do Senhor e pela verdade do Senhor, é motivo pelo qual Davi quer se prostrar diante do verdadeiro rei de Israel. Mas quando ele se comporta assim diante dos poderosos, ele está dizendo o seguinte, não é só de Israel, não. Existe um rei sobre a terra. Existe um governo sobre a terra. E esse governo é marcado pela sua misericórdia e pela sua verdade. Além disso, o verso 2 termina dizendo, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Essa frase difícil de ser traduzida, mas para mim a melhor tradução é, o Senhor faz isso
motivado não porque você achou o povo bonitinho, não porque você escolheu o pobrinho ou o riquinho, o branquinho ou o negro. Não. O Senhor faz isso porque o Senhor tem uma palavra. O Senhor faz isso avalizado pelo seu próprio nome. Mas vamos pegar a palavra mais importante dessa primeira parte. E por que Davi vai glorificar a Deus pela sua fidelidade? Tem uma palavra aqui no verso 2 que muitas vezes nós lemos como se fosse qualquer coisa. Mas é a palavra talvez mais importante de todo o Antigo Testamento. Olha a palavrinha, misericórdia. Essa palavra hesed, tem essa possível tradução. Amor leal, um tipo infalível de amor, delicadeza ou bondade, usado frequentemente do amor de Deus, que está relacionado com a fidelidade à sua aliança. Sabe um livro da Bíblia que é recheado desse termo hesed? Ruth. Cada capítulo tem pelo menos repetido uma vez a palavra hesed. A palavra hesed traz para mim o seguinte significado. Olha, eu tenho um pacto com vocês. E o pacto que eu tenho com vocês é independente, é invariável diante de vocês. Então é muito simples. O que Davi está dizendo para a gente é o seguinte, que mesmo diante da nossa infidelidade diante de Deus, Deus continua sendo fiel a Ele mesmo. Essa palavra, no contexto de Ruth, é a palavra utilizada para Ruth dizendo para Noemi, eu vou te seguir. Onde você for, a terra que você for, eu vou te seguir. Junto com uma outra palavra ali no livro de Ruth, que nos dá a ideia de compra, misericórdia e pagamento. Vamos lembrar como é feita uma aliança no Antigo Testamento? Abraão, quando vai conversar com Deus e vai cobrar Deus sobre o seu filho, em Gênesis capítulo 15, Deus fala bem assim, não, eu vou cumprir. Aí ele falou, vai cumprir? Até agora nada. Ele falou, eu vou mostrar para você como que funciona. Naquele dia, ele chama Abraão e pede para Abraão matar os animais e dividir os animais no meio. E ele derrama o sangue dos animais no meio. Então fica uma banda. Todo mundo entende banda? Se eu falar a banda do animal? Entende, né? Se não entender também, a parte, né? Então você separa o animal no meio, derrama o sangue no animal ali no meio, uma parte para cá, outra parte para lá. E funcionava da seguinte maneira. Para que a aliança fosse acordada, passava-se as duas partes da aliança no meio dali, sujando os seus pés com sangue. Isso representava o seguinte, que aquele que quebrasse a aliança feita, pagaria com o seu próprio sangue. Abraão vai lá, derrama o sangue, a banda de um lado, a banda do outro. Só que na hora de passar pelos animais, Deus dá um grande sono sobre Abraão. Abraão não passa. O texto diz que uma luz reluzente passa no meio daqueles animais. Abraão acorda, e quando Abraão acorda, ele fala, ei, Deus, e Deus falou bem assim, está feito. Aí ele, mas eu não passei. Irmãos, claro que aqui eu estou usando minhas palavras, né? Não está assim, lá está muito mais bonitinho. E Abraão fala, mas eu não passei. E Deus fala bem assim, Abraão, você não dá conta de passar, filho. Porque se eu passar no meio, se você passar no meio desses animais e você falhar na sua aliança, eu tenho que te matar. E eu não posso te matar. Eu tenho uma promessa para você. E qual que era a promessa de Abraão? De ti
farei uma grande nação. De onde viria quem? O nosso Salvador. Essa é a palavra. Essa é a palavra que Davi usa para entender o seguinte: eu posso fazer um monte de coisa errada, mas uma coisa eu sei: comigo o Senhor está. O Senhor é fiel. E o verso 3 nos diz que o Senhor cumpre a sua fidelidade, porque no dia em que Davi clama ao Senhor, o que é que Deus faz com ele? Acode, cuida, chama para perto, protege. E no dia que a força de Davi se foi, o Senhor foi lá e o quê? Recuperou a força de Davi. Irmãos, as promessas feitas a Davi, desde o começo do seu chamado, desde a oração da sua mãe, desde quando começa a história de Davi, se cumpriu diante da fidelidade do Senhor. Segundo motivo pelo qual louvamos ao Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Verso 4 e verso 5. Olha o que diz: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra. Olha, todos os reis da terra louvarão ao Senhor no futuro, numa posição escatológica. Haverá um momento em que todos os reis da terra glorificarão ao Senhor, honrarão ao Senhor, agradecerão ao Senhor. Isso acontecerá quando ouvirem as palavras da tua boca. Lembra da frase de Maquiavel? Entre temor e amor. E talvez, quando a gente estuda administração, né? Eu sou formado em administração, e a gente estuda lá o estilo de liderança, os líderes, as formas de se liderar, a liderança servidora, a liderança autoritária, a liderança participativa, a liderança comunitária, as divisões de liderança. Eu fico imaginando esses reis da terra olhando e falando assim: a gente não sabe de nada mesmo. Porque quando Deus fala para esse povo se rende ao Senhor. Quando a sabedoria fala, esse povo se rende ao Senhor. E o verso 5 nos diz: eles também cantarão os caminhos do Senhor. Sabe o que é isso? Eles vão reconhecer que realmente só existe um rei sobre a terra. Só um rei. Agora eu fico imaginando, e eu gosto muito dos salmos por causa disso, eu quero que você imagine também essa cena. Imagina Trump. Imagina Biden. Imagina, como é o nome do menino lá da Rússia mesmo? O Putin. Imagina Lula. Imagina Bolsonaro. Imagina todos os grandes nomes internacionais. Imagine Netanyahu. Imagine Xi Jinping parado e ouvindo o Senhor e cantando ao Senhor. E eles dizendo: nossa, eu sou muito grande, eu sou muito poderoso, eu tenho um império. E eles todos cantarem dizendo bem assim: grande mesmo é a glória do Senhor. Veja só o que significa essa palavra grande. Olha o que significa a palavra grande. Termo gadol, que significa notável ou fora do comum em grau, magnitude ou efeito. É um reino que não existe nenhuma possibilidade de nós, seres humanos, imaginarmos o tamanho desse reino. Esse reino, ele é acima da média em tamanho, número e quantidade, magnitude e extensão. E eu queria que a gente lembrasse da imagem. A imagem é a seguinte:
imagina esses poderosos. E se imaginam poderosos de fato, diante do Deus que é grande e poderoso de verdade. Segundo motivo de nós darmos glórias ao Senhor é porque o Senhor é grande. E o terceiro motivo é porque Ele é guardador, do verso 6 ao verso 8. Olha o que diz o verso 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles os conhecem de longe. Olha que interessante o termo hebraico que vai trazendo os seus paralelos. O Senhor é excelso, grande, poderoso, majestoso. Contudo, ele se atenta. E essa palavra atentar é levar em consideração. É parar e perceber. Vamos trazer para a imagem da gente? Pensa os poderosos de novo. Pensa os poderosos do nosso tempo. E pensa para pensar se de fato, em algum momento, esses homens se atentam para os humildes. Será? Será que os políticos do nosso Brasil, será que os políticos do estado de Rondônia, será que os nossos vereadores, e agora a partir de quarta, a partir de quarta, o novo prefeito da nossa cidade, será que ele se atenta aos humildes? Olha que interessante. Essa palavra hebraica, utilizada para excelso, significa alto. E a palavra hebraica, utilizada para humilde, significa baixo. É Davi dizendo, o Senhor, que é alto, forte e poderoso. Ao mesmo tempo, ele se atenta, ele percebe, ele cuida do baixo. Quanto aos soberbos, ele os conhece de longe. Do céu ele percebe a soberba desses homens. O que Davi está dizendo é que quanto aos soberbos, Deus realmente vai se afastar. Mas aos humildes, ele vai se atentar. Verso 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Essa palavra tribulação pode significar e trazer a tradução de aquele que anda no meio da perdição. Aquele que anda no meio do perigo. A esse, o Senhor refaz, revive, dá a vida novamente. Quanto àqueles que estendem a mão contra a ira dos meus inimigos. Sabe o que é que o Davi está falando? Quando os meus inimigos vêm com ira, o Senhor vai lá e protege com a sua mão. E por último, no verso 7, ele termina dizendo que a tua destra me salva. Destra aqui é a mão direita. Para o judeu, a mão direita era importantíssima. Para o judeu, a mão direita era a mão que ele comia. Davi está dizendo, olha, o Senhor vem com a mão direita e tira a gente da tribulação. Vocês lembram de alguma passagem no Novo Testamento bem parecida com essa, não? Em que um homem resolve andar sobre as águas? Qual o nome desse homem? Pedro. E quando afunda, porque olhou para as ondas e não olhou para o verdadeiro rei de Israel, que era Senhor Jesus Cristo, afundou. E quando afundou, a destra do Senhor Jesus puxou Pedro e trouxe Pedro à vida novamente. Verso 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que coube a mim, o Senhor já fez. Mas olha a palavra misericórdia voltando novamente para o texto.
A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Vamos voltar ao verso 7? Vamos lembrar do verso 7? Davi andou no meio da tribulação, Davi conheceu a ira do inimigo, mas olha o que é que ele vai falar? Mesmo no meio dessa situação, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E tem mais. Olha como ele termina o verso 8. Não desampares as obras das tuas mãos. Outro termo difícil de ser traduzido. Mas para mim o entender foi o seguinte: além de a misericórdia do Senhor durar para sempre, o Senhor continua trabalhando no seu povo. Não acabou, não. Tem coisa para ajustar, tem coisa para trabalhar, tem coisa para arrumar. O Senhor continua fazendo as obras das suas mãos. Vamos para a aplicação? Para o nosso coração? Primeira aplicação. Deus tem um pacto conosco. E Ele será fiel ao seu compromisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez em 2024 tua vida espiritual foi bem mais ou menos. Caminhou no meio aí da tribulação, caminhou de forma turbulenta, caminhou nas ondas do mar da Galileia, e tinha hora que afundava, e tinha hora que subia. Deixa eu falar uma coisa para você. A destra do Senhor está lá. Clame. O texto nos ensinou. O texto nos mostrou que o Senhor o acudiu no dia da tribulação. Então, irmão, você, lembre-se, Deus tem um pacto com você. Pastor, meu casamento está ruim. Deus tem um pacto com você. Pastor, eu estou com medo dos desafios de 25. Deus tem um pacto com você. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não se preocupe não. Se Deus prometeu ao seu povo que jamais o abandonaria, jamais o Senhor o abandonará. Não se preocupe não. Não se preocupe. Abraão fez um monte de coisa errada. E o Senhor cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão. Davi fez um monte de coisa errada. A gente fala do rei Davi como se fosse um homem espetacular. Que nada. A coisa mais importante, Davi errou. Davi não tinha nenhum governo sobre a sua casa. Um dos seus filhos abusou da sua filha. E ele não fez nada. Mudou Deus? Todas as promessas feitas a Davi foram cumpridas. Porque, irmãos, não é sobre nós. Não é sobre o que somos. Não é sobre o que somos capazes de fazer. Não é sobre o meu poder aquisitivo ou intelectual. É sobre quem Deus é. Então não se preocupe não. A parte dele, Ele vai cumprir. Segunda aplicação. Veja só. Estamos aí cada vez mais próximo de uma terceira grande guerra. Estamos aí cada vez mais próximos, de instabilidades políticas e militares no nosso mundo. É Hezbollah para cá, é Israel para cá, é a Síria que agora perdeu seu poder e agora está numa transição de poder, e agora está uma briga danada lá entre Rússia e Estados Unidos para ver quem assume. É a Coreia do Norte e a Coreia do Sul que continuam ali brincando, e por aí vai. Lembrem-se, os reis da terra se prostrarão diante do nosso Deus.
Essa semana, não sei se vocês acompanham isso, eu gosto, por isso que eu acompanho. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Gleice? Essa semana saiu uma nota dizendo que os juros base do nosso país, né, o Selic, há uma expectativa de que o juro Selic termine 25% a 15%. Vocês sabem o que é isso? 15%. Essa semana, eu fui olhar lá meus investimentos, aí fui procurar lá renda fixa, que agora tá bom investir em renda fixa, aí fui procurar lá renda fixa, estava lá, IPCA mais 9. Quando eu investi, estava em IPCA mais 4. A dívida do governo subindo gradualmente. E precisando de dinheiro, e a gente comprando IPCA, e ele... Dinheiro. Calma. Sua vida está fora de controle? Calma. Seus filhos, você não sabe o que fazer? Calma. Existe um governo acima de todos os governos da terra. E agora, como será de Paraná com o novo prefeito? O que a gente ora? Para que Deus abençoe. Mas se for ruim, o que a gente faz? Lembra que temos um governo acima do prefeito. Aplicação número 3. Como você se sente para 25? E talvez você está se sentindo fraco, com medo, apreensivo. O texto nos diz que Deus é quem renova a força da alma de Davi. Olha só esse texto que eu acredito que todos os irmãos aqui conheçam. E que cabe perfeitamente com o texto do Salmo 138. Olha esse texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa eu contar uma coisa para você. Alma. Tem outro jeito não. Não tem nada nessa vida que reanime uma alma, senão a presença do Espírito Santo Consolador nas nossas vidas. A filosofia ajuda? Ajuda um pouquinho. A gente pensa, começa... A sociologia talvez traz algumas coisas. A sociologia traz algumas coisas, né, Antônio? Antônio é professor de sociologia. A psicologia ajuda um tiquinho também. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se sua alma anda abatida, se sua alma anda desanimada, procure o único que pode restaurar e reviver a sua alma. Quem é esse único? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por último, para a gente terminar a nossa pregação e exposição da palavra, última aplicação. Deus foi fiel em 24? E aí? Para aí para pensar na tua vida. A misericórdia do Senhor saiu da tua vida esse ano, não? De 24? Saiu, não? Você tem algum motivo para agradecer? Eu tenho 3. E olha quais são os 3 motivos que eu tenho para agradecer no ano de 2024. Primeiro, o Senhor foi fiel à sua palavra. Ele me prometeu que em nenhum momento da minha vida eu seria abandonado por Ele. Ele me abandonou? Não. Vocês lembram da minha dor de rim?
que eu faltei morrer de dor, e aquela agonia lá, Deus foi fiel? Foi fiel. Vocês lembram quando a gente perdeu o bebê? Deus foi fiel? Foi fiel. Tá aí, ó. Fielzinho. E você? Lembra aí? Segunda coisa que eu tenho para agradecer. O Senhor foi grande. Ué, pastor, como assim grande? Rapaz, Deus fez tanta coisa boa esse ano para a gente, não fez? Fez ou não fez, Samara? A Samara é meu exemplo aqui, direto, né? A empresa da Samara cresceu tanto esse ano que agora ela está com um problema. Olha o problema da Samara. Se ela continua crescendo ou para. Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema da Samara. Deus foi grande. Esses dias eu estava pensando o tanto de coisa que Deus realizou na minha vida esse ano. Esse ano eu comecei o meu tão sonhado mestrado e graças a Deus está indo super bem. Deus me deu a oportunidade de viajar, Deus me deu a oportunidade de pregar em outros lugares, Deus me deu a oportunidade de ir para campo missionário, Deus me deu tantas oportunidades esse ano, porque Deus foi grande. E por último, Deus é o nosso guardador. Guardou cada um de nós. Cada um de nós. Guardou a irmã Valéria, eu lembro da irmã Valéria na reunião de oração, a irmã Valéria pedindo oração pelo Elias e pelo Eduardo, porque o Eduardo vai todo dia para Ouro Preto trabalhar e o Elias vai para Cacoal, né? 2 vezes na semana que ele ia, acho que era 2 vezes que ele ia, né? Agora ele não vai mais não, né? Agora conseguiu arrumar um médico para lá. E a gente agradecia porque Deus guardou. A gente orou, lembra nas reuniões de oração? A gente orou pelo Wagner e pela Marina. Oramos tanto para que o Ministério Público, né, pudesse e o Tribunal de Justiça conceder a guarda da Rebeca para a Marina e para o Wagner. Essa semana saiu, concedeu. Nós oramos por filhos no ano passado, vocês lembram disso? Quantos bebês nasceram na nossa igreja? 5 bebês nasceram esse ano e a gente ganhou a Rebeca. Ganhamos a Ana Cecília também. Chore não, minha filha. Ó, tá vendo? Ganhamos. Irmãos, Deus guardou cada um de nós. Agora, para terminar, nós temos um problema no nosso coração. E o problema no nosso coração, sabe qual é? É que normalmente a gente quer ficar alimentando no nosso coração só as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. A gente fica lembrando daquela pessoa que falou tal coisa pra gente e a gente não gostou. A gente fica lembrando da pedrinha do rim que apertou aqui e começou a doer. A gente fica lembrando só coisa ruim. Vamos mudar isso aí? Vamos lembrar daquilo que nos dá esperança? Vamos lembrar? O apóstolo Paulo, quando está escrevendo sua carta aos Filipenses, e lá no capítulo 4 ele vai falar sobre ansiedade. E aí ele vai trazendo sobre ansiedade. E fala até o versículo 8. Quando ele chega no versículo 9 e no versículo 10 de Filipenses capítulo 4, ele vai dar o remédio da ansiedade. Qual que é o remédio da ansiedade? Mantenha seus olhos fitos no alto. Lembrem das coisas que Deus fez por você. Alimente sua alma da verdade do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Para pensar naquilo que foi bom em 24. Não naquilo que foi ruim. Porque o que foi ruim já está feito. Eu espero que o que foi ruim você tenha aprendido com isso. Mas agora lembra com o que Deus tem feito na sua
vida no ano de 2024. Eu tenho muitos motivos para agradecer. E eu lembro, sim, dos momentos difíceis que eu passei. Mas eu quero lembrar o meu coração daquilo que me traz esperança. Eu quero render graças ao Senhor hoje, no último domingo do ano. E eu quero convocar você também para fazer isso. Vamos ficar de pé? Fique de pé. Eu não combinei contigo não, mas vamos cantar aquela última lá que você cantou? Te agradeço. Vamos cantar aqui. E eu quero que você cante igual o salmista. Lembra aí o salmista no versículo 1? Render-te-ei graça de todo coração. Cante de verdade. Não é para cantar mais ou menos, não. Cante de verdade do fundo do seu coração. E depois nós oramos ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e